objetivo aqui de esgotar o assunto, porque é um assunto muito amplo, né? A gente vai mostrar algumas das coisas interessantes e se vocês quiserem também podem investigar, que tem muita coisa legal. E principalmente dessa ideia de que, na verdade, o Tolkien ele não traz coisas só interessantes no sentido dos mitos e das coisas que ele fala pessoalmente dentro da obra dele, mas de símbolos que a gente pode usar em outras estruturas, em outras... pode tirar desse mundo que é o mundo da Terra-média e trazer para a nossa própria vida. Então a ideia é falar um pouco sobre esses símbolos que ele está colocando por trás. E de certa forma faz muito parte da matéria que a gente estuda aqui na escola, porque a gente faz muito, mais para frente tem umas matérias que são específicas para aprender essas ligações simbólicas que você pode tirar de vários mitos, de várias tradições, que na verdade é uma coisa universal, não é só no Tolkien, você pode encontrar isso em outras literaturas também, você pode encontrar nos mitos antigos, nas outras tradições, e você vai ver em todos os lugares coisas muito parecidas. Nesse sentido, a gente vai aprender um pouco sobre como lidar com essas características, né? E aí, começando, eu acho interessante para falar o seguinte, que o próprio Tolkien mesmo, ele não gostava muito dessa ideia da gente, digamos assim, colocar assim, que o anel significa tal coisa, o Frodo representa X, Y ou Z, é uma alegoria para tal coisa, porque, na verdade, ele está falando o seguinte, olha, se você coloca que o anel representa, por exemplo, que nem eles fizeram na época que o livro foi lançado, fazer uma alegoria com relação à bomba atômica, você limita, você diminui todas as coisas que o anel poderia representar, inclusive na nossa vida, você vai reduzir para uma só escolha, para uma só representação e para uma só interpretação. Então ele fala justamente isso em um livro, no prefácio, na verdade, do Senhor dos Anéis, que ele fala o seguinte, olha, eu cordialmente desgosto de alegorias em todas as suas manifestações. Gosto muito mais de histórias verdadeiras ou inventadas, com a sua aplicabilidade variada ao pensamento e à experiência dos leitores. Acho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas a primeira reside na liberdade do leitor e a segunda na dominação proposital do autor. Então ele está falando justamente dessa capacidade da gente ver, por exemplo, quando você vai ler O Senhor dos Anéis e ver que você também passa pela saga do Frodo, você também passa pelas mesmas dificuldades, pelo mesmo dilema que o Frodo passa, e o mesmo dilema do Aragorn. E você vê assim, olha, eu também me reconheço nessa história, algo que eu vivo na minha vida prática. E aí a gente vai começar conhecer um pouquinho sobre Tolkien, porque na verdade muito da vida pessoal dele influencia muito na arte, né? Muito nas obras dele. Então esse aí é o Tolkien novinho, foi na época que ele... foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. O nome dele é John Ronald Reuel Tolkien, por isso J.R.R. Tolkien. Né? Ele nasceu, na verdade, ele é inglês, mas ele nasceu na África do Sul, porque o pai dele estava trabalhando na África do Sul, ele trabalhava para o governo britânico, na África do Sul no final do século XIX, e ele nasce lá. Só que aí ele volta para a Inglaterra para visitar a família da mãe dele com 3 para 4 anos de idade. Ele volta para a Inglaterra com a mãe e com os irmãos, o pai fica trabalhando, né, na África do Sul. Durante essa viagem, o pai dele morre de malária e eles acabam ficando na África do Sul por conta disso. A mãe e os irmãos do Tolkien junto com ele. E aí, até por conta disso, eles começam, naquela época as mulheres não podiam trabalhar, não podiam se sustentar sozinhas, então a família da mãe de Tolkien acolhe eles e apoia financeiramente para que eles possam sobreviver depois da morte do pai. Nisso, essa família, que era toda batista anglicana, a mãe de Tolkien se converte para o catolicismo e a família, não aceitando isso de jeito nenhum, corta todos os tipos de relações e eles ficam de novo na miséria por conta da mãe ter se convertido para o catolicismo. E isso vai influenciar muito o Tolkien na forma dele de enxergar a vida. Por quê? Porque a mãe dele, por conta dessa miséria que eles passam, né? E dessa situação difícil, a mãe dele contrai diabetes. Quando o Tolkien tinha 9 anos de idade, a mãe dele morre. E aí ele fica órfão. Depois disso, ele vai ser criado por um padre durante toda a adolescência dele, até ele se tornar adulto. Com 17 anos, ele se forma no 2º grau, e nesse período ele tinha um grupo de amigos
que todos eram ele mais 3 amigos. Esses 3 amigos montaram meio que uma sociedade secreta de escritores, que Tolkien vai, o resto da vida dele, ele vai sempre participar de sociedades secretas de escritores. E esses 3 amigos, eles queriam se tornar grandes literários, ter uma influência, né, no mundo da literatura. Logo depois que eles formaram essa sociedade, começou a Primeira Guerra Mundial e eles tiveram que se separar. Passou 1 ano, 2 anos, dos 4, 2 tinham morrido, tinha sobrado só Tolkien e mais um. Então, assim, o Tolkien ele até comenta isso também no próprio prefácio do Senhor dos Anéis, que ele fala assim, olha, eu nunca brincaria com guerras, e eu nunca faria uma associação com guerras, porque, na verdade, eu, em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, de todos os meus amigos, só um tinha sobrevivido. Então, eu não vou brincar com essa questão de guerra, porque, na verdade, eu sofri muito isso. Então, para que eu vou ficar fazendo uma alegoria com relação a isso, né? O interessante é que a gente pode ver assim, que, dadas as circunstâncias de vida dele, o tanto de tragédia que ele passou na vida dele antes dos 20 anos de idade, ele podia ter se tornado um autor muito melancólico, muito pessimista, né, assim, descrente da vida. E, na verdade, muito pelo contrário, a forma como ele vai colocar a morte na obra dele e a forma como ele coloca as questões na obra dele, ele coloca de uma forma muito transcendente. Ele fala o seguinte, olha, toda a dor e toda essa morte, ela serve de um propósito. Né? E aí, no pano de fundo de todas as obras do Tolkien, a gente vai ver isso. Que, na verdade, existe um processo transcendente na dor, não necessariamente da vivência da dor, mas que ela tem um propósito de engrandecer a vida pela superação, de certa forma. E ele vai trabalhar muito isso. Ele já desde criança já tinha isso, mas quando ele se torna adulto, ele vira um especialista em línguas, e ele se torna um professor de anglo-saxão na Universidade de Oxford, e ele passa basicamente a vida dele inteira lendo mitologia. Lendo e traduzindo e trabalhando sobre essa ideia da mitologia. Então é interessante porque ele, católico, fervoroso, por conta da morte da mãe e da estrutura de família dele, ele passou o dia inteiro lendo mitologia, então ele faz uma ponte entre essa ideia da religiosidade cristã e, ao mesmo tempo, a mitologia. A gente não vai entrar muito no simbolismo cristão aqui, porque ia levar muito tempo. Eu vou falar só de uma coisa bem mais básica. Mas, se vocês quiserem, também a gente pode conversar depois, porque tem muita coisa interessante nesse sentido na obra dele. Mas ele vai fazer essa ponte e mostrar que, na verdade, uma coisa não anula nem é incompatível com a outra. As duas coisas elas podem ser unidas de uma forma muito harmônica. E ele vai tratar muito disso na obra dele. Então, algumas das influências desses mitos que ele lia, tem aqui alguns exemplos. Esse daqui, primeiro, é do Kalevala, que é uma mitologia ugrofinesa, faz parte dos finlandeses, que ele estudava muito Kalevala. A gente vai ter várias influências no Senhor dos Anéis e principalmente no Silmarillion, que são coisas do Kalevala. Aqui a gente tem o Anel dos Nibelungos, que faz parte dos Eddas, que é de mitologia nórdica, que ele também usa bastante. Eu acho que a grande maioria, quando fala de simbolismo dentro da obra de Tolkien, fala do Anel dos Nibelungos. E ele trata também um pouco do Beowulf, que é esse daqui, que é uma mitologia anglo-saxã, que ele vai trazer um pouco disso porque faz parte da cultura dele, da origem dele, e um pouco também do mito arturiano. Então ele traz alguns exemplos que são muito próprios do mito arturiano dentro da obra dele, que são influências grandes, né? Qual que vai ser o foco da obra de Tolkien, na verdade, que faz essa ponte, né, entre a religiosidade e o mito? Ele vai falar mais ou menos, mas na verdade ele vai falar basicamente do ser humano. E não necessariamente do ser humano como a gente entende, assim, como pessoa que nasce com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, mas esse ser humano que é capaz de mudar o seu próprio destino e capaz de moldar. Então, coloquei esse trecho que ele é bem interessante, que ele é de uma palestra que o Tolkien deu, que tem um livrinho, inclusive, lá atrás, depois vocês podem dar uma olhada, que ele comenta sobre isso. Ele fala assim, olha, os seres mágicos dos quais eu trato nas minhas obras, eles são absolutamente naturais. Por quê? Porque eles têm uma lei que rege eles, para que eles existam, e eles seguem isso. E eles vão seguir isso a vida inteira. Então, por exemplo, uma fada nunca vai deixar de ser fada. Mas o ser humano, sim, ele é capaz de mudar o seu próprio destino. Ele é capaz de mudar as suas próprias circunstâncias, e ele mesmo, né? Então, essa ideia de transmutação humana, dessa capacidade de se alterar,
e que ele chama dessa capacidade de sobrenatural, porque a gente pode avançar além do que é automático e natural, e ele vai tratar muito disso. Falou, olha, o homem é capaz de tomar decisões que mudam a sua vida. E que é diferente das outras coisas que a gente encontra na natureza e no universo. Né? Então ele comenta exatamente isso. Ele fala, sobrenatural é uma palavra perigosa e difícil em qualquer um dos seus sentidos, seja no mais amplo ou no mais estrito, mas dificilmente poderá ser aplicado às fadas, a não ser que sobre seja considerado meramente um prefixo superlativo. Porque é o homem que é, ao contrário das fadas, sobrenatural. Ao passo que elas, as fadas, são naturais, muito mais naturais do que o homem. Esta é sua sina. A estrada das fadas não é a estrada para o paraíso, nem mesmo para o inferno. Que eles não têm essa ligação, né, das fadas serem seres, por serem seres mágicos, que elas vão ficar fora da natureza, ou vão ser automaticamente divinas ou demoníacas. Elas vão ser parte da natureza. E o ser humano é o que modifica essa história. Tem muitos livros do Tolkien, então eu reduzi para que a gente falasse um pouco sobre o arco que entra nesses 4 livros. Esse primeiro aqui, que na verdade é um livro póstumo, foi o filho de Tolkien que editou, que chama Silmarillion, que ele conta o início da história, ele conta o início do mundo, a criação dos elfos, a criação dos homens, dos anões, e aí ele vai desenvolvendo a história em cima disso, ele vai ser como se fosse um preâmbulo para a história, né? Você tem os contos inacabados, que são literalmente contos inacabados, então são contos que às vezes não tem começo, ou não tem meio, ou não tem fim, são manuscritos dele que ficaram incompletos, mas que para que as pessoas tivessem contato e conhecessem um pouco mais, foram editados também póstumos. E os 2 livros que ele editou durante a vida dele, que foi o Hobbit, em primeiro lugar, que é um livro, na verdade, ele é infanto-juvenil, ele não é para adultos, assim, todo mundo adulto pode ler, né? Mas o público-alvo dele eram as crianças, de 9, 10 anos de idade, e O Senhor dos Anéis, que é realmente a obra que todo mundo conhece, que virou filme, agora o Hobbit também virou filme, mas que é a grande obra mestre do Tolkien. E aí a gente vai falar sobre esses 4 livros que, na verdade, são uma linha do tempo de uma mesma história. Cujo O Senhor dos Anéis, na verdade, é o fim. Que é engraçado, né? Ele começou pelo fim da história. Ele começa pelo fim da história. Que vai ser mais ou menos o seguinte, você vai ter o início dos tempos, onde o mundo é criado, o Silmarillion, que vai contar mais ou menos a primeira era da Terra, primeira fase da Terra, a segunda era, que a gente não sabe quase nada dela, porque tem muito pouco, e aí essa terceira era que vai ser marcada pelo Hobbit, que na verdade é quase como se fosse uma introdução para a história do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis é o que fecha toda a história. É o que resume toda a história. Primeira frase do Silmarillion vai ser: Evieru, o único, que em Arda era chamado de Ilúvatar. Que na verdade são um conto de como o mundo foi criado segundo os elfos. E ele vai começar a história o seguinte: ele vai começar na verdade com o grande Deus. Ele existia antes de todo o resto existir, que ele vai se chamar Eru. E esse Deus vai criar 2 classes de espíritos que vão ajudar eles, que vão ser os Valar e os Maiar. Os Valar, eles vão ser mais ou menos como se poderia dizer, os grandes poderes da Terra, que são os deuses, né? Então você tem o deus da água, você tem o deus da terra, você tem o deus do ar, a deusa das estrelas, a deusa da natureza. E esses Maiar vão ser os seus auxiliares. Isso aqui tudo antes da Terra existir. A Terra ainda não foi criada. Já existia o Eru, que criou esses seres, esses espíritos que viviam e apoiavam ele. E aí Eru vai chamar esses Valar e os Maiar, vai convidar eles e vai fazer uma coisa, a história é muito poética, como se fosse um grande poema, onde ele vai contar assim, olha, o Eru, ele criou o mundo, na verdade, através da música. Ele cria uma música onde ele é o regente e os poderes, cada um vai cantar uma melodia que conjugadas vão ser a história do mundo.
E é muito bonito, muito poético, porque na verdade tem muito a ver com essa ideia assim, de que cada um desses espíritos dentro da história vai conhecer uma parte da criação. E não a criação. A única pessoa que vai saber da criação como um todo vai ser Eru, que é o regente, é o maestro do mundo, né? O maestro da história. Então os Valar, eles são regidos por Eru, os Valar e os Maiar, e depois Eru manda para que eles entrem na Terra e possam agora criar o universo a partir daquilo que eles entenderam da música, aquilo que eles lembravam da música, eles vão fazer na Terra, vão concretizar. E aí começam os grandes problemas, na verdade. Isso daqui é a Terra dos deuses. Quando eles criam a Terra, eles criam esse continente para que eles morassem. E aí começam os problemas. Por quê? Porque um desses Valar aqui, que se chamava Melkor, ele narra na música que ele começa a crescer nele um sentimento de querer fazer coisas por conta própria. Só que, na verdade, ele queria fazer coisas por conta própria dentro de uma música, ele começa a destoar do resto da música. E começa a criar discórdia. E toda vez que ele cria uma coisa da discórdia, chega Eru e faz um movimento para que a música fique mais ampla e consiga abranger essa discórdia que está sendo criada por Melkor. Então, toda vez que ele tenta fazer, ele vai lá e abrange mais ainda, a música vai crescendo, 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 para conseguir abarcar as coisas que Melkor está criando. Ele também vai ter um Maiar que apoia ele, que é Sauron. Ele é um vassalo de Melkor. Ele não é o primeiro senhor do escuro, ele é um pequeno, é um menorzinho. Imagina o grande, né? No Senhor dos Anéis ele já faz aquela bagunça toda. E ele é o pequeno, então imagina o grande. A primeira era, então, que é a história do Silmarillion, ela vai ser marcada pelo quê? Os deuses estão criando as coisas e Melkor tentando destruir. Então, assim, que mostra como um simbolismo de como que a natureza, no início, ela é muito selvagem. Então, para que eles criem as coisas, existe uma resistência para que as coisas sejam criadas. Eles tentam criar uma coisa e o negócio destrói. Eles vão lá e tentam construir de novo. E aí o negócio destrói de novo. Eles vão lá e tentam construir de novo. E fica um grande tempo eles tentando, como se fosse domar essa natureza, esses poderes que eles adquiriram. Até que a Terra entra numa certa conformidade, depois dessas grandes batalhas, e aí, nesse momento nascem os Elfos na Terra, que na verdade não nasce de nenhum desses poderes, mas nasce direto de Eru. Foram criados diretamente do Deus Maior. Ninguém sabe exatamente como, mas eles são criados assim. E quando os Elfos são criados, estes Valar, tirando Melkor, né? Estes Valar daqui, vão chamar para que os Elfos morem junto com eles, nessa terra. Essas são as terras imortais que o Frodo vai no finalzinho do Senhor dos Anéis, são essas terras daqui. Então os Elfos vão morar com os Valar e os Valar vão fazer o quê? Eles vão ensinar para os Elfos como que os Elfos fazem tudo, como é que eles vão fazer armas, como é que eles vão fazer as roupas, como é que eles vão plantar a sua comida, como é que eles vão fazer o pão, e essas coisas todas vão sendo ensinadas pelos deuses aos Elfos, em primeiro lugar. E aí começa uma liga entre os Elfos e os Valar contra Melkor e os seus dissidentes. E a primeira era vai ser essa era de grandes batalhas, de batalhas épicas, como vocês podem ver. Isso aqui é uma batalha muito bonita da primeira era, que vai ser assim, essa era que as coisas eram muito grandes, assim, as batalhas duravam semanas. Esse daqui é Melkor, na verdade, né, que está lutando contra um elfinho, que está bem aqui embaixo, pequenininho. O tamaninho dele, né, em relação. Que são essas grandes batalhas épicas, assim, que são muito maiores do que você vai encontrar no Senhor dos Anéis. Porque tem a ver com essa ideia de que o mundo ainda estava num nível muito etéreo, não estava numa coisa tão concreta. Quando as coisas vão concretizando, elas vão diminuindo de tamanho, elas vão condensando. Nessa época ainda as coisas eram muito grandiosas, né? E é justamente no final, mais ou menos para o meio, final dessa era, que os homens vão nascer. E o interessante é que o seguinte, os homens, quando eles nascem da mesma forma que os elfos, eles nascem de Eru. E os homens, eles têm uma característica muito interessante. Primeiro porque eles morrem, né? Que os elfos não morrem. Eles só podem ser mortos, mas eles não morrem naturalmente. E aí o Tolkien, ele coloca uma coisa muito interessante, que ele fala que, na verdade,
essa capacidade de morrer foi um dos presentes que Eru deu aos homens. Por quê? Ele falou assim, olha, é a possibilidade de você descansar. Por quê? Porque o mundo está eternamente mudando. E as coisas estão eternamente mudando. E os elfos estão ali acompanhando, e ao longo do tempo eles vão carregando, e vão carregando, e vão carregando. De lembranças, e de mágoas, e de coisas que eles fizeram errado, de culpas, e eles vão tendo que carregar isso nas costas deles. E os homens não. Os homens chega um momento que quando eles morrem, eles descansam. E mais interessante ainda é que os homens eles vão nascer junto com o sol. E por conta disso os homens vão ser chamados dos filhos do sol. Aí é uma coisa interessante, por quê? Porque na verdade o Tolkien está usando uma terminologia que é comum em muitas tradições, em muitas mitologias. Você tem na mitologia inca, por exemplo, eles se consideravam os filhos do sol. Porque que tem a ver com essa ideia de que o sol é, para o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem de concreto que mais representa algo que a gente pode considerar como Deus. Por quê? Porque é Ele que dá a vida para as coisas. Ele que dá a luz, Ele que permite que a gente veja as coisas. E é Ele que permite que a gente consiga plantar, que a gente consiga fazer tudo praticamente, né? O planeta só existe porque existe o Sol. O planeta só consegue dar vida porque existe o Sol. Então eles vão fazer essa vinculação, né, dos mitos incas, por exemplo, que vão falar isso, olha, o Sol dá vida pela gente. Então ele é essa coisa, podemos dizer que nós somos filhos dele. No final dessa era, Melkor é derrotado, ele não é destruído, mas ele é derrotado, ele deixa a Terra. Então a gente já pode apagar ele aqui, que agora vai ser a época de Sauron. E os homens vão povoar uma terra que, na verdade, essa segunda era a gente sabe muito pouco, mas o que a gente sabe, na verdade, é como é que a era terminou. É basicamente, assim, tem outras coisas, mas basicamente o que a gente sabe é como que terminou. Que, na verdade, esses homens, eles, como eram amigos dos elfos, eram próximos, por conta dos elfos, eles aprendem as mesmas coisas que os elfos aprenderam dos Valar, os homens passam a aprender. Então, eles são seres humanos que vivem muito mais tempo do que a gente, têm habilidades muito fantásticas, de certa forma, eles conseguem criar coisas maravilhosas por conta daquilo que eles aprenderam com os elfos. Só que, como tudo na vida, essas habilidades que esses humanos conseguiram porque adquiriram dos elfos faz com que alguns homens comecem a ficar gananciosos e comecem a se corromper. Quando esses homens começam a se corromper, aí vem uma catástrofe, que na verdade é um dilúvio. Isso aqui é um dilúvio, basicamente. Acontece um dilúvio que arrasa com a terra dos homens, e na verdade é a versão tolkieniana de Atlântida, né? Mais ou menos, assim. Que a versão tolkieniana de Atlântida, que os homens, por causa de sua ganância, começam a fazer um monte de coisas que vão contra a natureza, e por conta disso a natureza acaba destruindo esse reino dos homens. E aí, depois disso, esses Valar e tantos elfos também começam a se afastar da Terra. Por isso que lá no Senhor dos Anéis, quando eles falam assim, nós vamos encontrar os elfos, então quase não existiam mais elfos na Terra, porque depois dessa catástrofe, tanto os Valar quanto os elfos, eles começam a se afastar do mundo. E começam a deixar os homens tomando conta da Terra. E aí a saga do Senhor dos Anéis vai contar justamente a história dessa definição, do final da definição, né? É muito impressionante isso aí, mas isso aqui é tudo água e a terra está fendendo aqui. Então é como se fosse assim, essa parte de cá leva para a terra dos deuses. E essa daqui era a ilha onde os homens moravam, que vai sendo destruída e os deuses ficam numa área que fica inalcançável. Ninguém mais consegue, só os elfos conseguem chegar nessa terra dos deuses. Os homens que sobreviveram a esse grande dilúvio e que tinham ainda um pouco de, que pode dizer, o sangue nobre, deixam a ilha que afundou e vão para o continente, e eles vão ser aqueles que vão fundar a nação de Gondor. São os dois grandes reis que fundaram o reino dos homens na Terra. E aí ele vai ter uma vinculação direta, por quê? Porque esses homens, na verdade, têm vinculação com os deuses também. São os dois últimos homens da Terra que vão ter os seus descendentes, e o Aragorn vai ser o último descendente deles.
na Terra que vai ter esse vínculo com os deuses. Essa imagem é muito bonita, né? E aí a terceira era vai ser uma era muito tensa, porque a segunda era Sauron começa a dominar, só que ele está disfarçado, então as pessoas não percebem o problema, né, as questões que ele está fazendo, o que ele está fazendo de errado. E aí no início da primeira era, que é aquele prefáciozinho, né, do Senhor dos Anéis, Sauron é derrotado, só que ele não é destruído, ele fica como se fosse uma sombra. Então existe sempre a sombra de Sauron pairando na Terra durante todo esse tempo. Então vai ser uma era muito tensa, porque as pessoas começam a criar muitas desconfianças. Ele tem o mal no Tolkien, ele tem essa característica de que ele não é um mal assim que nem bruxa de contos de fadas. Ele é uma presença que a gente não sente, mas que faz com que as pessoas não consigam se comunicar umas com as outras. Então elas começam, uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra. E elas começam a desconfiar umas das outras e começam a pensar que elas começam a se desentender e começam a brigar entre si. Essa terceira era tensa por conta dessa presença de Sauron, e ela vai ser caracterizada com o quê? Com o afastamento da magia da Terra, que é esse afastamento dos deuses, que na verdade eles não desaparecem, mas eles deixam de ter uma presença concreta e de orientar os seres humanos como se fosse assim, olha, os seres humanos já estão começando a ficar grandinhos, então agora eles vão ter que fazer as coisas sozinhos. Então a gente vai deixando, tipo, aos pouquinhos, é como se fosse um adolescente, deixa ir numa festa, fica até um pouco mais tarde, depois vai no final de semana com os amigos para uma cachoeira, depois vai aos pouquinhos, vai abrindo para que os seres humanos cheguem a um momento que eles vão assumir, que vai ser o Senhor dos Anéis, eles vão assumir a sua maioridade, de certa forma, e que aí eles vão começar a ter o seu processo consciente, que vão ser as suas escolhas conscientes. E aí o Senhor dos Anéis vai ser marcado exatamente por esse afastamento da magia e pela tomada de poder. Os seres humanos vão tomar a rédea do seu destino. O Senhor dos Anéis ele vai ter várias formas de representação. Uma delas é essa árvore, que é muito bonita, que fica na frente do palácio de Gondor, que é a terra dos homens, e que mostra essa nobreza dos homens, essa vinculação dos homens com o divino, com os deuses, porque ela é uma árvore cuja mudinha veio lá da terra desses deuses. É uma árvore muito mágica, que não dá para falar aqui agora, mas ela veio de lá e por isso, ela no início, no Senhor dos Anéis mostra isso. Quando o Aragorn não está no trono, ou seja, quando não está essa linhagem no trono, essa árvore fica toda murchinha, fica só o caule dela. E quando o rei volta, ela floresce. E também tem uma vinculação interessante, porque essa árvore ela tem uma influência da mitologia nórdica, que é a Yggdrasil, que ela vai ter essa mesma ideia. A Yggdrasil, ela vai ser aquela árvore do mundo. E aí ela vai fazer essa ligação entre aquilo que tem o mundo das ideias e das origens das coisas e que vai se concretizar no físico, através da árvore. Então é como se fosse a árvore transportada, vai transportar essa seiva, vai transportar essa energia da origem e vai levar para o mundo dos homens. Então falando assim, olha, na verdade, esses homens que têm essa árvore, eles estão vinculados com as ideias que originaram o mundo, elas estão vinculadas com a origem. Estão longe, mas elas já ainda guardam um pouco desse mistério do começo das coisas. Você tem toda essa história longa, né, essas sagas e aquelas monte de batalhas e não sei o quê, e no final das contas, as coisas vão se concretizando e vão ficando mais solidificadas, mas eles vão passar por um período de tensão, basicamente do seguinte, que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Quanto mais eles se afastam dos deuses, mais as coisas vão ficando mais difíceis e mais complicadas. E aí lá no último momento, que vai ser essa parte do Senhor dos Anéis, é como se fosse assim, no momento mais escuro da Terra, onde a gente não sabe mais o que, não lembra mais de nada, não tem os deuses aqui para ajudar a gente, não tem mais os elfos aqui para ajudar a gente não sabe como é que a gente vai conseguir fazer as coisas, e aí uma chaminha de esperança surge no lugar mais inesperado. Ninguém esperava isso e ninguém botava nenhuma fé nessas criaturas que são os hobbits.
Porque eles são criaturas assim que não têm menor influência na Terra, eles são crianças, como se fossem crianças, assim, têm uma pureza dentro deles, mas ao mesmo tempo eles só comem, dormem, não têm influência nenhuma, eles são pequenininhos, não sabem lutar, não fazem nada, mas são eles, e neles, e talvez por conta dessa pureza, especialmente até do Frodo, é que vai surgir essa pequena chama de esperança na Terra, que vai mostrar muito, tem uma frase no filme do Hobbit que eu acho interessante, no trecho do Hobbit, que o Gandalf está conversando com a Galadriel, e ela pergunta para ele por que o Gandalf escolheu o Bilbo. Ele responde, olha, eu não sei bem porquê, mas eu acho que é porque nas pequenas coisas da vida é que a gente consegue afastar o mal. Então são nos pequenos atos do cotidiano, são nas pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, é isso que faz com que a gente tenha esperança que possa surgir coisas boas daí. É isso que afasta o mal. E não os grandes feitos, os grandes poderes, mas as pequenas coisas do dia a dia. E aí o Frodo ele vai representar muito essa questão, né? Da pureza, da inocência da criança, e ao mesmo tempo vai ser ele que ninguém dá um pingo de capacidade para ele, acha que ele não vai dar conta de nada, e é justamente ele que vai conseguir fazer as coisas. E ele está meio protegido, né, por essa pureza dele. E é interessante porque aí ele vai também mostrar um pouco da nossa capacidade assim, de aprendizado, porque o Frodo ele passa por uma jornada própria durante o Senhor dos Anéis, né? Que ele vai da pureza, inocente, aí ele passa por todo um processo de muita dificuldade, onde ele cresce, onde ele aprende com isso, e aí quando ele volta para casa, a casa dele não mais, aquela condição antiga não mais preenche ele. Ele não consegue mais voltar a ser quem ele era antes, porque ele cresceu. E aí ele só vai se tornar um ser completo, ele só vai conseguir ficar em paz quando ele for viver com coisas maiores. Por isso que no final da história ele volta, e ele pega aquele barco e vai para a terra do imortal, porque na verdade ele não consegue mais se satisfazer com as mesmas coisas que ele vivia antes. Agora que ele cresceu e que ele viu que ele passou por outras experiências, a única coisa que vai preencher ele são essa presença mais profunda dos deuses, dos elfos e das coisas que são mais próximas da origem do mundo. E aí um outro personagem interessante que tem de simbolismo dentro do Senhor dos Anéis, que vai ser o Aragorn, que ele vai ser esse último representante dos homens que aprenderam com os elfos, que aprenderam com os deuses. Ele tem um processo interessante porque ele tem ao mesmo tempo um processo de culpa, porque os antepassados dele foram responsáveis pela queda do reino dos homens, mas ao mesmo tempo ele tem que passar por um processo de que ele tem que superar essa culpa dele, né? Por ele ter sido responsável por isso. Ele tem que superar essa culpa dele, por quê? Porque ele começa a perceber o seguinte, que ele é a única pessoa capaz de restaurar as coisas. Então ele é interessante porque ele é essa ideia do rei, não de um rei que está assumindo o poder por glória, e nem porque ele quer destaque ou qualquer coisa assim, mas por dever. Ele vê que o reino precisa que ele esteja no trono para conseguir florescer. Ele tem essa ideia da superação, né, e de ser uma pessoa que está movida pelo dever. Que é muito parecido, por exemplo, com a mitologia do rei Arthur, né? Que também passa por um processo desse, que ele erra, e aí a terra morre por conta disso, e ele tem que superar essa culpa, reforjando a espada, que é igualzinho também no Aragorn. No Aragorn também a espada que estava quebrada, que representa essa ideia da vontade, né? A espada, geralmente nesses mitos, ela representa essa ideia da vontade, que é aquela coisa que corta e que coloca ordem nas coisas, quando é bem dirigida, né? E aí essa espada que estava quebrada, que falou assim, olha, a terra está quebrada, ela não tem mais vida dentro dela, e aí ela vai ser retornada pela superação da culpa, ao perceber que, olha, ninguém vai fazer por mim, eu que tenho que fazer isso, e eu que sou o responsável, porque eu tenho essa ligação. Ele tem essa coisa assim, de que ele acredita que ele não é digno de se tornar rei por conta das
dos erros que foi cometido, e ele supera essa, de falar assim, olha, ser digno ou não ser digno, não é a questão é, eu sou a única pessoa que pode fazer isso, então eu assumo a responsabilidade. E ele assume a responsabilidade e por isso consegue continuar com essa linha, né? Que é interessante, que é justamente isso, apesar dos deuses terem se afastado do mundo, no final do Senhor dos Anéis, a árvore continua lá. Então demonstra, fala assim, olha, a gente não está aqui, mas ainda tem um vínculo. Nós ainda estamos ligados aos seres humanos, ainda estamos ajudando eles. Só que agora eles vão ter que fazer as coisas por conta própria. E por último, que é o Gandalf. Um personagem muito interessante, porque vocês lembram lá no início que eu estava falando que tinha o Eru, grande deus, os espíritos maiores, e tinha os Maiar, que eram os auxiliares, né? Que Sauron é um deles. Pois é, Gandalf também. Ele é um ser que ele não é humano. Ele é de certa forma, se a gente fosse pensar, ele seria um ser angelical. Ele é um deus menor que foi enviado por um dos deuses, que na verdade é Manwë, que é o deus do ar, que cria o ar, e por isso as águias. As águias que ele consegue invocar é por conta de ele ser um vassalo do deus do ar. E ele foi mandado justamente por os deuses, eles fazem um conselho e eles mandam 5 espíritos para ajudar os seres humanos, que são os 5 magos que aparecem na história. 2 deles a gente não conhece e não falaram quem que são, mas tem o Gandalf, o Saruman e o Hagadash, que apareceu só agora no Hobbit, né? E aí Gandalf ele vai ter uma vinculação interessante, porque ele vai ser a versão tolkieniana do Merlin, do mago Merlin, do mito arturiano de novo, né? O Merlin, ele tem essa ideia do conselho, né? Ele é o conselho dos deuses para Arthur. Ele vai ser essa voz do conhecimento, da sabedoria, que vai ajudar o rei Arthur. E o Merlin vai fazer a mesma coisa, não necessariamente com o rei Arthur só, né, que seria o Aragorn, mas com todas as pessoas que estão trabalhando para que esse mal seja vencido. E aí ele vai relacionar exatamente isso, que sempre que os seres humanos e a história precisa de ajuda, os deuses não deixam eles sozinhos. Sempre vai ter alguém ali que vai representar e que vai orientar, mesmo que seja uma pessoa fantasiada de um velhinho, com umas roupas velhas que ninguém acha que é, né, assim, todas as pessoas olhavam pro Gandalf, achavam assim, esse cara é meio estranho, assim, não sei o que ele quer com isso. E ele tem essa presença, né? Que são seres que auxiliam os seres humanos. E o conselho dos deuses nunca some. E agora, na verdade, a pergunta que eu queria saber de vocês, assim, que aí a história acaba com o Frodo, que consegue destruir o Sauron, e aí os deuses se afastam da Terra, o Aragorn assume, e agora os homens vão ter que fazer a sua jornada sozinhos, e vão ter que tomar conta da Terra sozinhos. A questão é, para que tudo isso? Para que vai passar todo esse processo, essa dificuldade? Aí cria a terra, aí Melkor destrói, aí criam não sei o quê, aí eles vão para a ilha, aí eles fazem besteira, a ilha Para que esse processo todo? Para que tanta dificuldade para que as coisas... O que ele quer, afinal de contas, o que é que o Eru queria com isso? E o que é que o Tolkien queria com isso, quando ele faz essa história? O que é que vocês acham? Na verdade, lá no início do Silmarillion, tem uma frasezinha que parece que explica um pouco disso, que é essa daí, que é então Eru, né, o Ilúvatar, falou e disse: poderosos são os Ainur, que são esses espíritos, e mais poderoso dentre eles é Melkor, mas que para ele saiba e para que todas as pessoas saibam que eu sou o Deus, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. Assim, você vai fazer essas coisas se manifestarem no mundo. E tu, Melkor, que é o Senhor do Escuro, que gera todas essas dificuldades para as coisas, né? Verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão o meu instrumento da invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou.
O que é interessante nisso? Que, na verdade, o Eru, a gente pode ver, o Eru ele nunca aparece na Terra. Porque, na verdade, ele é a Terra. A Terra é ele manifestado. De certa forma, né? Vou colocar aqui Terra. Então, para que existe isso tudo? Na verdade, é porque Eru quer existir no mundo. E ele faz esse processo por quê? Porque isso é ele. Essas formas todas são eles. Quando você fala, por exemplo, quando ele fala aqui que nada que o Melkor faça pode fugir dele. Ele falou assim, olha, se você foi gerado por mim, você faz parte de mim, não tem nada que você possa criar que saia, que não seja uma parte de mim mesmo. E ele quer se manifestar nessas coisas, ele quer se mostrar nas dificuldades e nos conflitos, né? A partir desses atritos é que ele vai gerar coisas ainda mais fantásticas. Por quê? Porque ele vai crescer com isso e ele como pode dizer, é como se você estivesse polindo uma pedra. Quanto mais você lima ela, quanto mais você gera atrito nela, mais brilhante ela fica e mais bonita ela vai ficar. Então, eu falo, olha, eu quero existir nas coisas. Então, a forma de eu existir nas coisas é quanto mais isso for trabalhado, mais as pessoas vão conseguir enxergar o que sou eu, que estou por trás das coisas. Tanto que também nessa parte do Silmarillion, ele vai falar que no final da história, quando todas as coisas acabarem, com todas as pessoas tiverem tido todas as experiências do mundo, que o mundo chegar no seu fim, ele vai reunir todas as pessoas, tanto os espíritos, né, os grandes deuses, quanto os Maiar, os seres humanos, os elfos, e todos vão cantar, vão fazer a música do fim do mundo, que na verdade é a mesma música da criação, que vai coroar todas essas histórias, que na verdade é ele mesmo. Né? Então ele vai tratar essa coisa de uma forma muito bonita, que ele vai falar o seguinte, olha, todos esses processos, né, inclusive das escolhas conscientes, das dificuldades, ele serve como processo de que a gente conheça a gente mesmo e que a gente consiga encontrar a gente mesmo nas coisas, né? Você vai tirando aquilo que não é próprio seu para que você consiga encontrar aquilo que é de essencial. E aí todas as coisas da vida vão ser vinculadas com essa ideia. E a história do mundo também vai ser criada com essa ideia. Isso não aconteceria. Um agente, né? Assim, tem que ter um agente para que exato, é como se ele fosse assim, as coisas estão muito equilibradas, tem que ter um agente que faça as coisas equilibrarem para que as coisas se movimentem e aconteçam, né? Para que aconteça o encadeamento de eventos, de situações, você tem que ter um agente que desequilibre a situação. Né? E você vai ver, assim, na verdade, praticamente todos os mitos, todos os contos que a gente vê esse momento que as coisas começam a se movimentar por causa do desequilíbrio. Né? E aí também, gente, se vocês quiserem, dentro do curso de filosofia, a gente não estuda Tolkien necessariamente, mas a gente estuda outros mitos que tratam dessa mesma estrutura e tratam desses mesmos simbolismos, porque na verdade o Tolkien ele cria todas essas coisas, mas ele não cria sozinho, ele cria porque ele tinha influência, ele passava o dia inteiro lendo esses mitos, o dia inteiro lendo essas histórias, e ele colheu daí justamente essa essência, essa ideia das dificuldades que a gente passa na nossa vida, e ele transferiu isso para a história dele. Né? Então a gente trata muito sobre esses assuntos dentro do curso de filosofia, aprender, por exemplo, a tirar essas ideias, né, do por que existe o bem, por que existe o mal, por que existem essas dificuldades. E a gente trabalha muito essa ideia. Então, também, se vocês quiserem, tem turma aberta.